Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. As duas competições internacionais que os clubes brasileiros disputam, né? Lembrando, né, que ainda tem o Mundial, quem ganhar a Libertadores, e tem o Mundial de Clubes que teremos em 2025, que já temos alguns times, né? Flamengo, Fluminense, Palmeiras já estão nesse Mundial, né? Pode, quem sabe, acho que entrar mais algum time brasileiro, caso ganhe, né, a Libertadores, mas, de fato, de concreto, é Sul-Americana e Libertadores. E tivemos a primeira rodada, né, a primeira partida, a partida de ida das duas competições neste meio de semana. Definida alguma coisa? Não. Não tem nada definido. Relembrando aqui alguns resultados, tudo em aberto. O que a gente sabe é que na Sul-Americana já temos brasileiros nas quartas de final e na Libertadores também já temos brasileiros nas quartas de final. Obviamente, pelo fato de termos Grêmio e Fluminense se enfrentando e Palmeiras e Botafogo. Então, teremos na Libertadores pelo menos dois, né, times nas quartas de final. E na Sul-Americana teremos pelo menos um, que está se enfrentando o Bragantino e Corinthians. Então teremos um nas quartas de final. Ou seja, não temos o risco de chegar às quartas de final sem nenhum brasileiro. Teremos, no mínimo, 2 brasileiros pela Libertadores e 1 pela Sul-Americana. A gente espera mais. Mas é óbvio que brasileiros irão ficar pelo caminho. Bom, pelo menos 2 na Libertadores e 1 na Sul-Americana. E a gente vem aqui rapidamente fazer um resumo, né, dos resultados que aconteceram, né? Se teve alguma surpresa, né? E a previsão para a próxima partida. Está 50%, tem vantagem para um lado, tem vantagem para o outro. Então vamos lá para a gente fazer esse resumo aqui, esse resumão de Libertadores e Sul-Americano. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que está com seu time na Sul-Americana ou na Libertadores, ou que não está, esteja secando, simplesmente esteja acompanhando, torcendo. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Eu não vou falar de jogos, comentar de jogos que não foi dos brasileiros. E nem perspectiva de quartas de final. Não tem lógica, né? A gente não sabe nem. Mas poderia falar dos jogos de Palmeiras e Botafogo. Não, irmão. Não vou falar porque, se passar Ciclano, se passar o São Paulo, pode pegar o Botafogo, e aí, Botafogo ou Palmeiras. Irmão, na boa. Vamos falar da primeira partida das oitavas, sem viajar na maionese. Tá? Vamos lá. Bom, Libertadores. Tivemos o confronto entre Grêmio e Fluminense, né? 2 times com problemas no Campeonato Brasileiro. 2 times brigando contra o rebaixamento. A situação do Fluminense é pior, porque o Fluminense está na zona de rebaixamento. Então, na minha opinião, nenhum dos 2 times tem que estar nesse momento muito preocupado com Libertadores. Nenhum dos 2.
Os dois times têm jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro nesse meio de semana, porque qualquer jogo para Grêmio e Fluminense nesse final de semana é importante, porque os dois estão na parte de baixo da tabela. Mas será que os dois vão cagar para o Campeonato Brasileiro? Bom, é arriscar demais. Até porque um vai ficar pelo caminho. E esse que ficar pelo caminho e se perder a partida do Campeonato Brasileiro, a torcida vai chiar. Na minha opinião, eu sei que a torcida mantém a esperança de um título de Libertadores, mas Grêmio e Fluminense, para mim, não tem que ter esperança nenhuma de Libertadores, porque o problema deles é no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que não é assim que a grande maioria da torcida pensa. Bom, Grêmio 2, Fluminense 1. Placar normal. Placar normal. O Fluminense está em reconstrução. Jogadores aí desfalcando, alguns jogadores desfalcando, mas está em reconstrução. O Grêmio é um time que está mais construído, está mais tempo. Né? Então, placar, para mim, normal, situação normal, onde o Grêmio leva uma vantagem, traz uma vantagem aqui para o Rio, uma vantagem, levando em consideração o time do Fluminense, é uma vantagem considerável. O empate para o Grêmio é uma vantagem considerável. Então, cara, o Fluminense tem chance? Óbvio que tem. Mas não vejo nada demais no resultado. Vitória do Grêmio em casa contra o Fluminense. E, na minha opinião, para a próxima partida, está 60-40 para o Grêmio. 60% de possibilidade do Grêmio se classificar e 40% do Fluminense. Mas um placar, para mim, normal. Tivemos Atlético Mineiro e São Lourenço. Fora de casa, o Atlético Mineiro conseguiu um empate. E agora decide em casa, né? Agora o Atlético Mineiro decide em casa. O problema do Atlético Mineiro é as oscilações que o Atlético Mineiro tem. Para mim, o time do Atlético Mineiro é melhor do que o do São Lourenço. Tá? Acho que é indiscutível isso. O problema é os altos e baixos. O São Lourenço pode querer chegar aqui para brigar pelo empate e levar para os pênaltis. Treinar bastante os pênaltis e levar para os pênaltis. O resultado para o Atlético não foi ruim. Não acho um resultado ruim você jogar na Argentina, né, e conseguir um empate e trazer aqui para casa. Então, para mim, é um resultado normal. Resultado. Não estou falando de jogo. Resultado. E aí, o Atlético Mineiro está aqui no meio da tabela, mais ou menos, do Campeonato Brasileiro. Pode poupar? Pode. Título de Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro não tem esperança. Tá? Não está brigando pelo título Atlético Mineiro. Também não vejo Atlético Mineiro por problema de rebaixamento. Então pode poupar no Campeonato Brasileiro. Não sei nem contra quem joga, mas pode poupar. O Atlético Mineiro traz a vantagem por jogar em casa. E eu vejo aqui não meio a meio. Não meio a meio. Acho que a vantagem do Galo é 60-40 também. 60% do Galo se classificar e 40% do São Lourenço. Bola rolando. Se for para os pênaltis, pênalti é complicado você dar palpite, porque pênalti depende muito do jogo. Depende muito do jogo. Mas eu acho que o Galo se classifica no tempo normal em cima do São Lourenço, jogando aqui no Rio. Então, mas o placar de 1-1, para mim, o placar normal. Botafogo e Palmeiras, 2-1 Botafogo. Também um placar normal, igual o de Grêmio e Fluminense. A situação é que eu vejo que o Palmeiras, nesse jogo contra o Botafogo, jogou muito melhor do que jogou contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Então, acho que dá uma esperança a mais aos torcedores palmeirenses. Apesar da torcida palmeirense estar reclamando muito, mas eu vejo uma possibilidade do Palmeiras fazer aquele futebol que fez contra o Flamengo. E 1-0 já leva para os pênaltis. Tá? Cara, para mim, tá tudo em aberto.
placar normal, 2-1, vitória do Botafogo. Mas para mim está tudo em aberto, Palmeiras e Botafogo. O Botafogo tem a vantagem do empate, isso a gente não pode desconsiderar, mas também não pode considerar o Botafogo botar o resultado debaixo do braço. Cara, essa é a minha opinião, apesar de estar 2-1 Botafogo, para mim, está 50% para cada lado ainda. Porque não é impossível o Palmeiras fazer 1-0. Não é impossível o Palmeiras fazer 1-0 e levar para os pênaltis. Então, para mim, Botafogo e Palmeiras, vitória do Botafogo, justa, mas o jogo de volta lá, para mim é 6-6. Para mim é 6-6. Eu não vejo favoritismo do Botafogo, apesar do empate. Tá? Acho que o jogo lá tem uma característica melhor para o Botafogo. O jogo fora de casa tende a priorizar a característica do Botafogo. Velocidade, transição rápida, um time vertical. Vai dificultar um pouco mais ao Palmeiras, que tem um problema de criação, né? E tem um ataque que não está ajudando, né? Talvez tenha o Estevão, e aí já melhora bastante. Mas vou continuar. Para mim é 50% para cada lado. Ainda está completamente aberto. Eu não vejo vantagem de um lado para o outro. Mas é óbvio, com observação. O Botafogo se defende muito melhor do que o Flamengo, que jogou pela Copa do Brasil. O Botafogo tem uma defesa muito mais um sistema defensivo muito mais consistente do que o do Flamengo. E tem um contra-ataque também rápido. O Flamengo também tem um contra-ataque rápido, mas o Botafogo tem um contra-ataque rápido. Porém, o sistema defensivo do Botafogo é melhor. Então, acredito que o Palmeiras vai encontrar mais dificuldades jogando contra o Botafogo. Mas, vou repetir, para mim está tudo em aberto. 50% para cada lado. Sei que a torcida do Botafogo não vai concordar, mas é a minha visão, levando-se em consideração que o Palmeiras não fez um jogo apático aqui no Rio. Não fez um jogo apático aqui no Rio. Tá? Estou levando em consideração isso. São Paulo e Nacional, 0-0. Jogo difícil para o São Paulo. O Nacional vem fazendo bons jogos. Então, o empate do São Paulo fora de casa, 0-0, a gente não pode desconsiderar. É mais ou menos igual o do Atlético Mineiro. Só que eu acho que o São Lourenço inferior um pouco ao Nacional. Tá? Então, São Paulo consegue um bom resultado, 0-0, mas é perigoso aqui. Porque aqui no Brasil, São Paulo vai sair um pouco mais, por estar jogando em casa. Acho este jogo Nacional e São Paulo perigosíssimo para o São Paulo. Perigosíssimo. Apesar de estar jogando em casa, eu também não acho que o São Paulo traz vantagem. Para mim é 50% para cada lado. 50% para cada lado. Placar normal e para mim não tem vantagem no próximo jogo. É 50% para cada lado. E o Flamengo e Bolívar. 2-0 Flamengo. Né? Acho um placar pouco para quem vai jogar na altitude. Acho um placar baixo, um placar magro, um placar perigoso para quem vai jogar na altitude. O Flamengo venceu, normal, tomou um susto lá, tomou bola na trave. Poderia ter ampliado o placar, poderia ter sido um 3-0, teve chance para isso, teve situações para isso, para ser pelo menos um 3-0, que aí ficaria menos tenso. Mas o Flamengo não fez uma boa partida, principalmente defensivamente. Né? Vai ter aqueles torcedores que odeiam o Tite, falando que o Flamengo vai ter que ir com o time principal no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está tendo problema de desgaste crônico. Cebolinha, Vinha, agora o Pedro sentiu, Gabriel Barbosa sentiu. Complicado para o jogo de volta. Acho que o Flamengo no Campeonato Brasileiro tem que poupar todo mundo. Igual o Botafogo, tem que poupar todo mundo.
Ah, é clássico Botafogo e Flamengo, mas vai os dois com o time completamente reserva. Ah, mas o Botafogo é líder e não quer perder liderança. O Botafogo corre o risco de botar titular e se machucar. Depois é responsabilidade. Eu, particularmente, mano, na boa. Nessa fase da Libertadores, eu cagaria pro Campeonato Brasileiro. Ainda dá tempo para recuperar. Ainda dá tempo para recuperar. Cara, o Flamengo leva, assim, uma vantagem para lá. Mas, cara, 2-0 eu acho uma vantagem pouca. Eu, na verdade, acho 2-0 vantagem nenhuma. 2-0 para mim, lá, não é vantagem nenhuma. Por quê? Porque o sistema defensivo do Flamengo está mal. O sistema defensivo do Flamengo está mal. O Pulgar está mal. 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 Alguns jogadores estão com rendimento. O Flamengo está com muita disposição? Tá. Mas o encaixe tático está mal. Isso é preocupante. Então, cara, apesar do Flamengo ter vencido de 2-0, para mim o Flamengo não leva vantagem nenhuma para jogar na altitude. Para mim, 50% para cada lado. 50%. O jogo foi ruim, mas o Flamengo venceu. Probabilidade de classificação do Flamengo, 50-50. Não vejo vantagem de classificação. Bom, com esses resultados, não tem como você cravar quem é que tem mais chance ou menos chance de classificação. Grêmio Fluminense, completamente aberto. Atlético Mineiro e São Lourenço, completamente aberto. Botafogo e Palmeiras, completamente aberto. São Paulo Nacional. Então, não tem. A gente sabe que, lógico, que Botafogo e Palmeiras só vai um, teremos um brasileiro. Grêmio e Palmeiras só teremos um brasileiro. E, na boa, na mesma proporção que a gente pode ter mais 3 brasileiros classificados, Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo, poderemos ter, ao total, 5 times nas quartas de final. A gente só pode ter 2. A gente pode ter o Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo sendo desclassificados. Porque para mim está tudo em aberto. Mas eu vou dar um chute aqui. Desses 3 times brasileiros que não estão em confrontos caseiros, que é Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo, na minha opinião, se classificam 2. Um desses 3, para mim, vai ficar fora. Desses 3, 2 se classificam para as quartas de final e um fora. Ou seja, na minha opinião, teremos 4 times nas quartas de final. Dos 5 confrontos que a gente tem nas oitavas de final, em 3 confrontos, que são brasileiros contra outros times, um brasileiro vai ficar fora da final. Não sei qual, mas um, para mim, fica fora das quartas de final. Bom, vamos lá agora para a Sul-Americana. Bom, Sul-Americana. 5 brasileiros. Tivemos Bragantino e Corinthians. Bragantino 1, Corinthians 2. Para mim, surpreendente. Porque para mim, o Bragantino venceria a primeira partida. Surpreendente. O Corinthians está contratando alguns jogadores e está botando aí para jogar, né? O que era do Vasco, jogou no Vasco, foi lá para fora. Bom jogador. Está mudando aí um pouco, né? O Corinthians, porque senão o Corinthians é treinador no rebaixamento. Prioridade do Corinthians é Sul-Americana? Óbvio que não. Corinthians tem que poupar no Campeonato Brasileiro? Lógico que não. Lógico que não. Tem que ir com o time principal. Sul-Americana que se dane. Não sei como é que vai agir a comissão técnica do Corinthians. Eu fiquei surpreso com a derrota do Corinthians, do Bragantino. Para mim, realmente foi surpresa. Zebra não, mas surpresa. Surpresa. Bragantino 1, Corinthians 2. Surpresa. Corinthians, sim, leva uma vantagem no jogo de volta. Porque vai jogar em casa, né? E tem um empate. Cara, achei o resultado, não zebra, mas uma certa surpresa. E, na minha visão, o jogo de volta é 60-40 para o Corinthians. O Corinthians tem 60% de chance de se classificar e o Bragantino 40%. Eu fiquei surpreso. Esse jogo
foi o que me chamou a atenção. Teremos um brasileiro nas quartas de final e, na minha opinião, aqui tem uma vantagem maior para o Corinthians. Rosário e Fortaleza, 1-1. O time do Rosário é competitivo, mas é inferior ao do Fortaleza. Fortaleza consegue um bom resultado fora de casa, agora traz o resultado para casa, né? Conhece o campo, as manhas do campo, que o Castelão tem as suas manhas, tem os seus macetes pelo estado do campo. Fortaleza tem que aproveitar isso. Não sei se o Rosário vem aqui no Brasil para jogar de igual para igual e tentar ganhar. Acho que o Rosário vem para se classificar nos pênaltis, para tentar se classificar nos pênaltis. Mas eu vejo jogando em casa, por características de campo, características de jogo, eu vejo uma vantagem Fortaleza. Então, para mim, foi um bom resultado do Fortaleza, e jogando em casa, para mim, é 60-40 para o Fortaleza, pelo fator casa, fator campo. Para mim, 60-40 para o Fortaleza, um resultado normal, e o jogo de volta, para mim, 60-40 para o Fortaleza. Tivemos Atlético Paranaense 2, Belgrano 1. Cara, boa vitória, mas não foi um bom jogo do Atlético Paranaense, não. Atlético Paranaense, defensivamente, uma peneira, né? Cara, leva uma vantagem, né? O Atlético Paranaense tem uma vantagem do empate lá. O time do Belgrano é um time de meio de tabela aqui do Brasil, mas o que me preocupa o Atlético Paranaense é o sistema defensivo que deixou a desejar. Cara, pelo que eu vi do jogo, eu não vou botar vantagem para o Atlético Paranaense, não. O jogo de volta vai ser encardido, vai ser para cardíaco. Então, para mim, 50% para cada lado. 50% para cada lado. Apesar da vitória, eu não vejo o empate do Furacão como vantagem. Não vejo. Mas, galera, lógico que é vantagem. O empate é nosso. Cara, mas o sistema defensivo do Atlético Paranaense... Por que eu estou falando? Eu acho que o Belgrano tem totais condições, com o sistema defensivo que o Atlético Paranaense estava, de fazer 1-0. O Atlético Paranaense vai jogar na retranca. Sair. O Atlético Paranaense vai jogar por uma bola. Vai jogar na transição. Vai jogar atrás. O problema é que se jogar atrás, dando as brechas que deu nesse jogo, não vai adiantar muito. Correto? Eu, particularmente, eu não vejo esse 2-1 do Atlético Paranaense para jogar fora de casa como uma grande vantagem. Eu, particularmente, para não dizer que não dou vantagem, 55-45. 55 de vantagem para o Atlético Paranaense e 45 para o Belgrano. Vai ser um jogo chato, não pelo Belgrano, mas pelo sistema defensivo que não me passou confiança nenhuma do Atlético Paranaense. Né? Mas acho que leva uma vantagemzinha mínima, mas muito pouca para dizer. Eu ia botar 50% para cada lado, mas para dar uma moral, 55 para o Atlético Paranaense e 45 para o Belgrano. E o Cruzeiro perdeu de 1-0 para o Boca Juniors, a porrada estancou, típico jogo argentino. Mas, cara, ter perdido de 1-0 só contra o Boca não é o resultado que você possa chamar de ruim. Não é o resultado que você possa chamar de ruim. Então, cara, 50% para cada lado. Deixa eu pegar aqui. Não. A vantagem é do Boca. O Boca vai jogar aqui todo fechado. O Boca Juniors vai jogar com o resultado debaixo do braço. Por 1-0. Vai jogar pelo empate. Cara, mas eu vejo 50% para cada lado. Apesar da vantagem ser do Boca, mas o Cruzeiro está jogando em casa. Eu vou de 50% para cada lado. Achei o resultado normal, vitória do Boca Juniors, mais 50% para cada lado. Dá para o Cruzeiro. Então, para mim, o único resultado mais surpreendente foi a vitória do Corinthians fora de casa. Tá? Fora de casa perante
o Bragantino. E aí a gente pega, num total, não tivemos nenhum brasileiro vencendo fora de casa. Nem na Libertadores, nem na Sul-Americana. Quer dizer, só tivemos um brasileiro vencendo fora de casa, que foi o Corinthians. Então, do totais de jogos de Libertadores e Sul-Americana, apenas um brasileiro perdeu, apenas um brasileiro ganhou fora de casa. E, consequentemente, apenas um brasileiro perdeu fora de casa. Tivemos de derrota o Cruzeiro perdendo, o Bragantino perdendo e o Fluminense perdendo. Não é isso? Deixa eu pegar aqui. Exatamente. Tivemos o Fluminense perdendo, Palmeiras, esqueci, o Palmeiras. Então, Fluminense, Palmeiras, Bragantino e Cruzeiro perderam. 4 times brasileiros perderam. Sendo desses 4, 3 perderam fora de casa, que foi Fluminense, Palmeiras e o Cruzeiro. Mais 50% para cada lado. E para terminar, teremos, obviamente, um classificado entre Bragantino e Corinthians, e dos outros 3 brasileiros, Fortaleza, Atlético Paranaense e Cruzeiro, para mim, 2 brasileiros se classificam. Um desses 3 vai ficar ou Cruzeiro, ou Furacão, ou Fortaleza. Um desses 3 fica pelo caminho. Ou seja, na minha opinião, teremos 3 brasileiros nas quartas de final. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!